Olá, novamente, pessoal. Bom, continuando nossa aula anterior, né, de métodos de separação de misturas, vamos falar um pouquinho agora sobre a separação magnética e a peneiração. Lembrando que tanto separação magnética quanto a peneiração são métodos de separação de duas substâncias sólidas, de mistura de duas substâncias sólidas, tá certo? Falamos na aula anterior sobre o outro método de separação de substâncias sólidas, chamado de catação. Bom, mas o que é a separação magnética, gente? O próprio nome já diz, né? Magnético, magnetismo. São separação de misturas sólidas onde pelo menos um mistura pode ser atraído por um ímã, tá? Olha aqui o exemplo. Eu tenho uma placa de Petri, areia, cascalho e tinha aqui misturado ferro, tá? Essa limalha de ferro estava aqui misturado. O que eu fiz? Peguei um ímã e o ferro, que tem a propriedade magnética, foi atraído pelo ímã. Dessa forma, eu consegui separar essa mistura, consegui separar o ferro do restante dos sólidos presentes na mistura. Tudo bem? A gente também pode observar aqui o uso da separação magnética em ferro velho. É comum eles passarem esses ímãs gigantes aqui em cima dessa confusão de coisa, de sujeira, de ferro e outros tipos de lixo, e apenas o ferro, né, ou então materiais que têm propriedades magnéticas, são atraídos por esse ímã. Aí eles vão lá, retiram esse material, ou ferro, ou cobre, ou níquel, fundem esse material e vendem depois para quem tiver interesse de comprar esses metais, tá certo? Aqui nessa figura, vocês podem observar uma ilustração da utilização desse método de separação magnética. Aqui nós temos uma alimária de ferro, né, que é como se fosse um pozinho de ferro misturado a um pó de enxofre. Então, a gente vem com um ímã e a gente percebe que só a limalha de ferro, que tem a propriedade magnética, é atraída pelo ímã. Dessa forma, nós conseguimos separar o ferro, para depois fundir esse ferro, fazer diferentes materiais com esse ferro, do pozinho de enxofre, ou então de qualquer outro sólido que esse material com propriedade magnética esteja misturado. Vamos falar agora um pouquinho, gente, sobre peneiração, tá? O outro método de separação de misturas sólidas, né? A peneiração é usada para separar sólidos que têm diferentes tamanhos, tá? Por exemplo, na construção civil, para separar aqui, olha, o cascalho de outras pedrinhas menores, né? Ou então até mesmo vocês já devem ter visto a mãe de vocês fazerem isso na cozinha, peneirar o trigo, né? Para quê? As partículas menores atravessam a peneira e as partículas maiores ficam aqui presas na malha da peneira. Concorda comigo? Então, esse é o processo de peneiração, o processo de separação de sólidos de diferentes tamanhos, que usa uma malha que tem poros, as substâncias menores conseguem passar esses poros e as maiores ficam retidas aqui nesses poros. Bom, pessoal, só para finalizar então, vamos observar aqui nessa tabela quais são as propriedades da matéria envolvida no processo de separação das misturas, tá certo? E vamos observar quais métodos, né, ou a separação magnética ou a peneiração, quais separam misturas homogêneas, quais separam misturas heterogêneas, tá certo? Então, vamos começar aqui pela separação magnética. Lembra, gente, separação magnética separa substâncias, misturas sólidas, né? Podem ser tanto misturas heterogêneas, ou seja, que você consegue distinguir quais são os solutos, né? Quais são as substâncias envolvidas na mistura, ou então pode separar também misturas homogêneas, né? Misturas que têm apenas uma única fase, ou seja, você não consegue distinguir as substâncias presentes na mistura. A questão é, a propriedade da matéria que está envolvida na separação magnética é o magnetismo, ou seja, pelo menos uma das substâncias envolvidas na mistura tem que ter propriedades magnéticas, tem que ser atraída por um ímã.
E o processo de peneiração também é um processo de separação de misturas sólidas, só que a peneiração só separa as misturas heterogêneas, ou seja, aquelas misturas que você consegue distinguir as substâncias envolvidas. Por exemplo, se eu for utilizar na construção civil, eu consigo diferenciar visualmente a areia do cascalho, né? A areia mais fina, ela passa pela peneira e o cascalho fica retido na peneira, tá certo? E qual é a propriedade da matéria envolvida no processo de peneiração? O volume, né? Substâncias que têm um volume maior não passam pelo poro da peneira, então ficam retidos na peneira, tá certo? Tanto o magnetismo quanto o volume são propriedades gerais da matéria, tá certo, pessoal? Um beijinho, fiquem ligados aí nas próximas aulas sobre os métodos de separação de misturas. Beijo, tchau, tchau.